vamos abrir a entrevista coletiva com o técnico Eduardo Souza. Beleza, Tony, vamos abrir a entrevista coletiva com o técnico Eduardo Souza. Professor, parabéns pela vitória. Eu gostaria que o senhor analisasse essa vitória, tirando essa pressão do Atlético, que ainda tem chance de sair do rebaixamento. Odilon, Rádio Difusora. Boa noite. Boa noite, Odilon. Primeiro, eu queria... Estava tão difícil vencer um jogo, ganhamos do Avaí e hoje dedico aí essa vitória para os meninos lá do CT. A gente viu, quando eu cheguei, a aflição deles, né, pelo momento que o Atlético estava vivendo e ainda vive, e a alegria deles. Então é para o Tieta, para todos os meninos lá do CT. Eu acho que hoje foi o que nós falamos antes do jogo. O jogo do Avaí foi o jogo da confiança. Era o jogo da confiança. Acho que começou no Corinthians, né, que nós enfrentamos uma grande equipe. E ali, no Corinthians, foi o jogo que nós pudemos acreditar que ainda nós tínhamos chance, pelo nosso desempenho, de sair dessa situação. Eu acho que o jogo do Avaí foi o jogo da confiança e eu falei que hoje era o jogo da esperança. Porque você fazer um bom jogo e se a gente conseguisse um resultado positivo contra um Fluminense, terceiro colocado, que está lá em cima, nos daria esperança de, quem sabe, até o final sair dessa situação. E eles deram respaldo, ainda mais como que foi, né? Um jogo que você toma um gol com 1 minuto, depois você acaba levando o segundo gol contra um time, o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E eu falei agora, depois do jogo, ali a chance de você tomar 3, 4 gols ela é muito grande, porque é um time que tem muita qualidade. E você teria que se expor, principalmente pressionar alto, né? Mais ainda, que nós já vimos fazendo, mas eles tiveram muita garra, muita transpiração para acreditar. No intervalo nós conseguimos fazer o gol no fim do primeiro tempo. E aí eu falei para eles, vamos acreditar, não vamos se desorganizar, que até o final a gente pode sair o gol. E graças a Deus a gente sai hoje com uma grande vitória, que é o jogo da esperança de quem sabe a gente pode chegar no final do campeonato na Série A. Ô Eduardo, para quem acompanhou ontem o seu treinamento, primeiro parabéns pela grande vitória, pôde ver que o que o Atlético aplicou hoje foi o que você treinou ontem, porque você treinou realmente um time marcando o campo de defesa do adversário, simulando o que o Fluminense fez hoje. O Atlético conquista essa virada histórica, né? Só que antes disso, eu perguntei para o presidente Adson Batista sobre 2 jogadores específicos, o Jorginho e o Marlon, né? Você utilizou eles agora no segundo tempo, e até numa pergunta para mim durante a semana, você disse que contava com todo mundo que estava no elenco e hoje eles entraram e fizeram a diferença. Eu queria saber quando foi que vocês identificaram o momento certo de voltar a utilizar o Marlon e também o Jorginho, depois de um período ruim que os dois passaram nessa sequência que o Atlético estava perdendo muitos jogos. O Adson até falou que conversou com você e disse, né? Aproveita o Jorginho que eu conversei com ele. Não, é o que eu falei desde o começo, né? Quanto ao treino, vocês conhecem, eu já estou aqui há mais de 3 anos, né? Tive uma pequena saída e eu sou muito a favor do treino. Eu acho que o treino ele te dá muito subsídio para você vencer partidas. Eu até falei com os atletas ontem, eu particularmente gosto de trabalhar todos iguais. Em que maneira? O time A e o time B, que no treinamento saber o que vai fazer. Mas quando você joga jogo em cima de jogo, eu até pedi para os atletas, nos ajudem a simular o que o Fluminense faz, para que a gente possa mostrar para o time que iria iniciar o jogo onde a gente poderia se surpreender. E a gente fica feliz, porque assim, o DNA do Atlético, eu falo desde 19, principalmente 20, foi de um time agressivo, né? A gente agredia muito, claro que com organização, mas a gente tentava roubar a bola no campo ofensivo, e hoje nós pegamos a equipe, se não for no Brasil, certeza, na Sul-Americana, talvez até Mundial, uma das equipes que tem mais posse de bola e construção. E nós conseguimos roubar muita bola no campo ofensivo, porque foi treinado, mas o treino ele só te dá o subsídio. O mais importante é a aplicação dos jogadores em confiar e fazer. E estar bem preparado, né? Difícil você fazer quase 90 minutos, marcar alto, se você fisicamente não estiver preparado. Isso é uma coisa que a gente bate muito no Atlético. O Atlético é um dos clubes, vocês estão lá no dia a dia, que mais trabalha essa parte física. Então, os jogadores, eles estão preparados para isso. Então, tem como fazer. Se eles acreditarem, se eles colocarem na cabeça que dá para fazer, dá para fazer. E hoje nós mostramos isso. Quanto ao Marlon e o Jorginho, quando lá depois do jogo, que nós fizemos o treino em São Paulo, eu falei para os que estavam no treino, os suplentes, eu falei, cara, o campo vai mostrar.
É dia a dia de treino, é hora que tiver uma oportunidade de jogar, aqui todos iguais, até depois do jogo, até falei do Marlon lá, falei, o Marlon não entrou, o Marlon tem mais de 150 jogos no Atlético, e ele não entrou no jogo, e ele ajudou muito fora do campo, porque é um jogador que tem uma leitura muito grande, então ele nos ajudou, o Jorginho ajudou, e hoje pôde entrar. No caso do Jorginho, nós temos 3 grandes meias, né? O Rato, que hoje é um dos destaques, né? Não só do Atlético, mas do Campeonato Brasileiro, o Shailon, que é um jogador que principalmente, eu falo que quando eu peguei lá 3 jogos, ele começou a jogar, depois deslanchou, e o Jorginho, que dispensa comentários. Então, a gente fica feliz por eles e agora é dar oportunidades, como o Edson entrou, o Léo vem entrando muito bem, né? O Ayrton cresceu muito, então agora é descansar hoje e a partir de amanhã já pensar no líder do campeonato. Eduardo, boa noite. A gente viu ali durante o primeiro tempo, né, uma discussão do Renan com o Baralhas, que foi até muito forte, né, a discussão pelo que a gente viu ali. Eu queria saber como é que foi a conversa com os dois ali no intervalo. A gente vê o Baralhas extravasando quando ele marcou o gol, né? E queria saber, assim, são 2 vitórias sob o seu comando. Qual que é o seu papel nesses 2 jogos? Primeiro, o Baralhas é um cara muito competitivo, né? Ele é muito competitivo, então ele não gosta de perder, tanto é que a hora... Acho que no gol anulado, foi no gol anulado a situação, ele deitou no chão, não acreditando, né, que nós tínhamos tomado o gol, porque eles estão muito imbuídos de tentar tirar o Atlético dessa situação. E o Renan é um cara muito centrado, aí é discussão de jogo, passou um pouquinho do limite, mas é melhor você se discutir, claro que com um respeitando o outro e sair com o resultado. Aí você vai falar, mas você é batido. Se tivesse perdido, poderia estar criando um clima de, que não está unido, não. O futebol é dessa maneira, é melhor às vezes você discutir e descer para o vestiário com 3 pontos do que ficar... Foi o que eu falei para eles alguns dias atrás, antes até do Eduardo sair, nós precisamos se cobrar mais. O futebol é cobrança. Claro que com respeito, mas é cobrança da comissão para os atletas, é cobrança dos atletas e atletas. Eu vi uma entrevista de um jogador de basquete, que eu não me recordo, um cara top da NBA, e ele falando... Eu sou o capitão do time. E, às vezes, a cobrança minha com os meus companheiros, ela, às vezes, surte até mais efeito do que do treinador. Porque eu estou lá dentro do campo e eu sei o que nós estamos passando. E isso nós temos estimulado, claro que com respeito, mas eles têm que se cobrar, têm que conversar. Então, é importante, mas já ficou ali no intervalo, eles já se acertaram. Eu falei, já discutiu? Já discutiu. Então, agora vamos concentrar para a gente ganhar o jogo. E, Eduardo, boa noite, parabéns pela vitória, né, segunda consecutiva. E minutos atrás você citou que o jogo contra o Fluminense você determinou como o jogo da esperança. E agora o Atlético tem mais um jogo em casa, tem o líder do campeonato, a equipe que vem sobrando aí dentro da competição. Qual é a palavra que você já pensa para esse jogo? Como é que você já espera definir? Se esperança era contra o Fluminense e contra o Palmeiras, será o quê? Talvez o jogo da afirmação, né? Talvez o jogo da afirmação, se a gente fizer um grande jogo e tiver o resultado, você se afirma. Porque aí você vencer o Fluminense e tiver um resultado contra o líder, Palmeiras não perdeu fora de casa. E nós acompanhamos o jogo do Palmeiras segunda-feira, está acima da média. Né? Porque, claro que não precisa entrar no Palmeiras, o Palmeiras hoje ele joga e é competitivo, por isso que é o líder. Mas, voltando da pergunta da Natália, que o final, qual é o meu papel? Eles que jogam, Natália, vocês me conhecem, a gente está ali para passar, claro, que a gente enxerga dentro dos adversários, dentro do nosso time, manter, claro, que o comando, né, do dia a dia, o respeito, mas os jogadores que jogam, eu já falei várias vezes aqui com vocês, eu acho que o futebol brasileiro, ele valoriza muito, ele supervaloriza, por isso que os treinadores, em muitos momentos, são culpados de tudo, são culpados de tudo, porque eles são tão supervalorizados que, às vezes, na derrota, ele é culpado e ele não tem culpa, a culpa é transferida. Então, eu acho que a maior virtude é a gente conseguir passar para eles e fazer com que eles possam acreditar que a gente pode sair dessa situação. Obrigado a todos.